Muito bom dia. Sejam bem-vindos ao segundo dia do Seminário Nacional para Controle de Nematóides. Iniciando as programações técnicas desta manhã, convidamos a doutora Neucimara Ribeiro da Silva, gerente de sanidade da GDM Genética do Brasil e representante da Associação Brasileira de Sementes e Mudas, a Abrasem. Ela que é graduada em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário Filadélfia, é mestre em agronomia na área de entomologia agrícola pela Universidade Estadual Paulista e doutora em agronomia com ênfase em fitopatologia pela Universidade Estadual de Londrina. Atua nas áreas de nematologia e fitopatologia, com foco em sanidade vegetal, resistência genética e manejo de doenças e nematóides, aplicados aos programas de melhoramento genético da soja. A palestrante abordará o tema Reação genética de cultivar a nematóide, detalhando a padronização metodológica para avaliação e registro de cultivar. Com a palavra, doutora Neucimara. Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer aí o convite, né? É sempre uma oportunidade de voltar para o Mato Grosso. Gosto muito de sempre voltar, né? O Mato Grosso é uma escola. E agradecer, então, essa oportunidade e principalmente para falar de um tema, né, que é bastante delicado e muito importante, mas muito delicado, né? Que é a reação de cultivares a nematóide, né? O que hoje uma empresa que ela tem um nematologista à frente, ele faz, né, para lançar uma cultivar? Para lançar uma cultivar, nós primeiro precisamos, né, ter esse objetivo dentro do programa. Então, a gente começa com a seleção, principalmente escolhendo quais são as fontes de resistência, e isso, normalmente, o nematologista e o melhorista trabalham meio que em conjunto nesse início desse projeto. Então, primeiro, nós temos esse projeto, e a gente começa com 2 pontos, né? Na seleção e na caracterização. Essa seleção, no início do programa, ela é um trabalho muito grande, né? Então, a gente trabalha com marcadores moleculares para fazer a seleção. Então, é algo muito caro, né? Hoje já barateou bastante, mas, mesmo assim, tem um custo elevado. Então, primeiro, nós precisamos ter o projeto, o objetivo desse projeto, e o início dessa seleção, a gente começa com a genotipagem. Essa genotipagem, ela só existe também porque foi trabalhado os marcadores moleculares junto com algum nematologista para fazer os marcadores, né? E lá no começo do programa, onde ainda os materiais ainda estão em segregação, a gente entra com essa seleção por marcadores, né? Ainda os materiais ainda estão bastante segregando. Nós, dos laboratórios, a gente não teria capacidade para fazer essa avaliação, porque os números são enormes, né? Então, a gente não consegue fazer essa seleção com a fenotipagem. Então, a gente entra fazendo a parte com marcadores. Quando o material ele acaba já numa fase onde ele está mais homozigoto, nós entramos com a fenotipagem e a gente vem avaliando isso nas fases intermediárias até as fases finais dos programas, né? Quando chega na fase final, a gente faz as caracterizações desses genótipos, né? E a gente acaba fazendo a caracterização. Esses ensaios, eles são conduzidos em casas de vegetação e também, para alguns nematóides, né, é importante que esses ensaios eles também sejam validados no campo. Tem alguns nematóides que eles têm fontes de resistência que praticamente trazem imunidade, mas tem algumas espécies, algumas raças, que as fontes não são tão efetivas assim. Então, é preciso ter um cuidado, né, com essa parte da fenotipagem. Essas caracterizações, gente, elas são muito importantes e elas têm um impacto. Porque o que acontece? Nós, como obtentores, o que acontece? A gente tem que registrar essa cultivar, nós precisamos
proteger essa cultivar. E se essas informações não forem realmente corretas, isso vai chegar para o produtor de uma forma errada. As decisões dos programas vão ser tomadas de uma forma errada. A gente pode lançar uma cultivar suscetível, né, e dizer que é resistente, ou a gente pode eliminar coisas do programa que talvez seria um material promissor, né? Então, se a fenotipagem não for bem feita, se a caracterização não for bem feita, isso vai comprometer tudo. E, consequentemente, principalmente se nós assinamos um laudo que o material é resistente, a gente pode sofrer implicações de indenização no futuro. Bom, quando a gente fala em questão de padronização, né, de reação de cultivares, quando a gente vai para a soja, eu vejo assim, que no caso da soja, nós já tem uma condição não é assim a excelente, mas nós já temos um caminho na questão da soja. Nós, como obtentores, nós temos obrigação de preencher, seguir, né, esse anexo 2, que é um documento do Ministério da Agricultura, da parte de DHE, e que tem alguns nematóides que eles têm as reações, a gente tem que informar, nematóides de galha, incógnita e javânica, eles são uma característica obrigatória que nós temos que informar. O nematóide de cisto, raça 3, também é uma informação obrigatória que nós temos que informar. As empresas, elas não têm responsabilidade de lançar só um material resistente, por exemplo. Tá? Obrigada. As empresas... eu não posso sair daqui, né? As empresas não têm a obrigação de lançar só material resistente, mas nós temos a obrigação de informar se são resistentes ou são suscetíveis, tá? E, para isso, como obrigatórias, né, a gente tem o incógnita, o javânica e o nematóide de cisto raça 3. Essas são doenças obrigatórias que a gente tem que fazer informação. E aí, o nematóide de cisto, raça 1 e 14, eles são adicionais. Esse protocolo, gente, ele foi escrito lá, publicado em 2007. Agora, nós estamos revisando esse protocolo, a CropLife, então todas as empresas, inclusive tem a Embrapa, também está junto, e nós estamos revisando. Não foi por conta que a nematologia pediu, alguma coisa nesse sentido, não. Não é por uma necessidade da nematologia, e sim por uma necessidade da parte de fitopatologia, porque tem algumas doenças hoje lá que não tem mais importância, né? Depois de tantos anos, tem algumas doenças que já não ocorrem mais no campo, então está sendo revisado. E nessa revisão foi incluído, então, a revisão de nematologia. E, para isso, está sendo proposto para entrar, por exemplo, reação de rotilênculos, né? Não talvez como uma obrigatória, mas como uma adicional, principalmente para ajudar na diferenciação de variedades. Também foi pedido para incluir outras raças de nematóides de cisto, principalmente para a gente conseguir, de alguma forma, diferenciar, porque hoje existe uma problemática, né? Tem que fazer rotação de cultivares. Mas não adianta fazer rotação de cultivares, porque todas as cultivares vêm de uma única fonte. Ninguém consegue fazer as identificações. Então, o que está sendo proposto lá é para colocar algumas raças chaves, e essas raças conseguem dar uma leitura, principalmente para os nematologistas e técnicos, que aquela variedade de soja ela vem, por exemplo, de uma fonte de Hartwig, ou de uma fonte de Pequim, ou de uma PI 88. Então, todo esse protocolo ele está sendo revisado. Na verdade, ele já finalizou. Estão sendo proposto, junto disso, uma lista de laboratórios, né, para que possa, de alguma forma, ajudar com multiplicação e vender as testemunhas padrões. Inóculo também, então, assim, está sendo feita uma lista daqueles laboratórios
Por exemplo, a Tânia, lá da Fundação Mato Grosso, a Tânia tem expertise com cisto. Então, de alguma forma, a gente credenciar que a Tânia seja o lugar onde a gente possa comprar esse inóculo, que esse inóculo seja idôneo. Há uma outra... E daí isso está sendo feito para outros os fungos também. Mas, por exemplo, lá na Prosmate, eles têm um bom controle, por exemplo, do nematóide de galha. Então, ele poderá fornecer para a gente inóculo de galha. Então, ter algumas instituições referências para fornecer esses inóculos. E, além disso, né, ele foi publicado em 2007. Nós estamos começou em 2025, e a proposta é de levar agora para o Ministério, por volta de final de agosto, começo de setembro, a proposta fechada. Então, é muito tempo sem uma revisão. Então, o que está sendo pedido é que, pelo menos a cada 3 anos, a gente revise esse protocolo, principalmente com as testemunhas-chave, né? Porque isso evolui muito rápido e algumas testemunhas é muito complexa de você conseguir material para multiplicar. Então, está sendo proposto para fazer essa revisão. Bom, esse protocolo, ele contém, para a soja, ele tem padrão, gente. Ele tem padrão de idade de muda, nível de inóculo, quantidade de plantas que tem que ser colocada, né, para um ensaio, quantas repetições. Tem alguns testes que a gente está propondo até qual que é o nível aceitável de uma testemunha suscetível, por exemplo, né, cheque suscetível está sendo proposto. Isso já existe lá. Mas, assim, será que, mesmo existindo isso está sendo bem feito? Isso daqui é um teste. Quando eu comecei nesse trabalho, e aí também porque o povo estava me apurrinhando lá no serviço, porque estava saindo algumas variedades no mercado, dizendo, porque tem resistência a essa raça, tem resistência àquela raça. Mas, assim, eu olhava para aquilo, não tinha como ser resistente, porque as fontes, assim, é muito claro, né? O pessoal falando, tem resistência à raça tal e à raça tal. E aí você fala, mas não pode ser, porque isso daí vem da tal fonte, não tem como ter resistência para essas outras raças. Aí o que eu fiz? Comecei a mandar amostra para os laboratórios, para eu saber como que estavam os laboratórios. E aí eu mandava a mesma amostra para o laboratório. E aí isso daqui é o resultado. Isso daqui é o resultado de amostras, né? Então, assim, saiu de moderado para suscetível. Aqui, até eu considero, poderia ser um moderadamente resistente, está com quase 30. Aqui já, a diferença é muito grande. Aqui também. Aqui, olha isso. Olha isso. Não está fazendo a avaliação da genética. Isso daqui é experimental, é mal condução dos ensaios, é falta de preparação de quem está lá na frente de um laboratório para saber e admitir que o ensaio está errado e que precisa ser repetido. Né? Então, assim, para mim, isso aqui demonstra isso. A gente não está fazendo a avaliação. Acho que muito do que eu vejo hoje, dos problemas relacionados, está na questão... Está muito mais relacionado com a formação do nematologista, a proatividade. Ontem uma pessoa me falou, e eu falei assim, nossa, eu achei que era só eu que me irritava com aquele grupo de nematologia do Brasil. Porque cada pergunta básica que eu tenho vontade de pedir para a pessoa, vai ler um artigo, meu. Então, assim, buscar alguma coisa. Então, assim, eu acho que está faltando as pessoas lerem, está faltando buscar informação, porque tudo está escrito. Então, para mim, a maior raiz está na formação do nematologista, que está, às vezes, na frente de um laboratório, do técnico. E aqui, falo para vocês que vocês aqui do Cerrado, vocês estão no céu. Porque quando eu voltei para o Sul, lá a coisa está bem mais complexa com relação a isso. Porque ela não se acredita que nematóide causa problema. Então, lá, as pessoas têm técnicos que nem conhecem os sintomas. Alguns falam, tem galha. Mas que galha?
Aí, agora melhorou bastante as coisas, né? Tem laboratórios, né? Tem o laboratório da Andressa, mas se a gente for ver, quando eu voltei para lá, não tinha nada, gente. Hoje está bem melhor, tem alguns laboratórios, né? Então, é isso, gente. Então, assim, não basta ter o protocolo. Eu vejo, assim, que a gente precisa investir na formação das pessoas, né? Porque não basta você ter uma tese feita em nematologia, principalmente hoje, que não tem IC mais, acabou a iniciação científica, aquela uma que a gente ia todo dia, basicamente, para os estágios, e cumpria 8 horas lá, e não tinha férias, né? Não, acabou isso. Né? Estou brincando, tem 6 horas, tem 6 horas de estágio, mas, assim, eu acho que precisa investir nisso. Não é porque se tem uma tese que fez lá um trabalho lá no mestrado, que a pessoa está preparada para estar à frente de um laboratório. Ela precisa ter experiência, precisa ter vivência, tem que ir para a casa de vegetação, tem que ir para o campo, tem que enxergar, tem que vivenciar o ensaio. É ali que vai sair os insights, é ali que vai melhorar. Então, para mim, a raiz de todos os problemas está na formação das pessoas que estão à frente, né? Aqui eu já falei a questão da fonte. Tá, para a soja, a gente tem protocolos, a gente tem um comecinho. E o restante? Quando teve a incorporação da empresa, né, onde eu trabalho, de outras culturas, como o milho, o trigo, eu estava enferrujada de trabalhar com essas culturas. E aí eu falei, nossa, vou ter que trabalhar com trigo. Trigo, eu trabalhei na minha iniciação científica, já nem lembro mais direito o que eu tenho que fazer, né? Aí eu falei, mas vamos começar, né? Comecei a buscar na literatura, né, o que tem. Não tem nada de protocolos definidos, não tem. É como se fosse uma receita de bolo para todas as culturas. Eu vejo assim, todo mundo inocula do mesmo jeito, mesmo nível de inóculo, praticamente quase os mesmos tipos de recipiente, a mesma coisa, mas cada cultura ela precisa ser estudada, né? Então, precisa. Não tem nada de idade de muda. Eu sei que o pessoal da sociedade começaram a fazer alguns trabalhos, estão para sair, que eu acho que isso vai ser muito importante. E idade de muda, nível de inóculo, qualidade do inóculo, né? Porque não basta você ter o inóculo, você tem que ter um inóculo puro, você tem que saber a variabilidade de onde você está coletando esses inóculos, né? Quantidade mínima de repetição. Eu não lanço uma variedade, por mais eu faço, olha só, a gente faz o marcador, normalmente tem marcadores moleculares que ele tem ali uma correlação de 90%, por exemplo. Tem outros que têm 80%. Então, a gente precisa fazer uma seleção com marcadores, mas vocês não podem confiar só no marcador. Tem que voltar, fazer a fenotipagem, tem que colocar isso no campo. E quando o material está para mim para pré-lançamento, eu não avalio um ensaio com 5 repetições. E aquele erro aqui, ó, desses ensaios do que a gente vê em publicação, fala, tem resistência, e daqui a pouco a empresa tira, é porque essas empresas, normalmente, elas não têm nematologista, e aí eles mandam o filé do boi para o laboratório, confiando que o laboratório tem qualidade. Mas nem todo laboratório tem qualidade, não tem uma estrutura adequada, porque outra coisa que eu penso assim, quer trabalhar? Tem que ter investimento, gente. Às vezes é difícil, começa pequeno, mas tem que ter. Para fitopatologia, ninguém vai repicar se não tiver um fluxo. Por que para nematologia a gente vai colocar ensaio que não tem um controle de temperatura e um controle de umidade? Né? Então, acho que tem que ter investimento, e se não consegue, infelizmente, não presta esse serviço, porque você está fazendo um desfavor para a sociedade. Bagunça todo o mercado. O milho está terrível. Não tem padrão de nada. Um fala que é resistente, outro fala que é suscetível. Para nós, dentro da empresa, causa um caos. Por quê? Mas o da concorrência está com um fator de reprodução mais baixo. Daí a gente faz lá com controle de temperatura, com controle de umidade. Eu tenho, a cada minuto eu sei quanto que está dando a minha vegetação. Aí eu chego para apresentar para a equipe do comercial, eles ficam bravos comigo, porque o meu fator vai lá em cima, mas o meu tem controle. E assim, vocês querem um fator de reprodução baixo? Eu consigo fazer um fator de reprodução baixo. É só colocar bastante inóculo. Então, é isso, gente. Aí, então, para as outras culturas, a gente não tem nada disso, né? A gente não tem idade de muda, nível de inóculo, a qualidade dos inóculos, quantidade mínima de repetição,
quantidade mínima de ensaio para você lançar uma variedade, você não pode lançar uma variedade com base em um ensaio com 5 repetições. Lá, na empresa, o que é me pedido, eu tenho que lançar uma... Por mais que eu já passei por todos os ensaios de seleção, quando chega na caracterização, eu tenho que ter 3 resultados que coincidam. Porque senão eles não me deixam lançar. Tá? Bom, e aí tem todo esse problema da classificação. Se é resistente, se é suscetível, se é moderadamente resistente, se é uma tolerância, a gente também precisa se organizar quanto a isso. Existe variabilidade? Por exemplo, no milho. O pessoal fala que existe milho redutor. Eu nunca avaliei um milho redutor, gente. Nunca tive um milho que tivesse um fator de reprodução menos que 1. Então, eu acho que existe muito erro do que está sendo publicado aí. Bom, então precisa de estrutura adequada, precisa de pessoas treinadas, precisa de uma equipe ali. Bom, quando eu comecei, falei assim, vou voltar a trabalhar com trigo. Aí, lá, melhoramento, a gente tem que otimizar tudo. Tempo, espaço, os números são muito grandes. Aí, o que aconteceu? Eu falei, precisava ver, né, como que eu vou montar esses ensaios. Aí eu fiz um teste. Isso aqui tudo teste que eu vou mostrar, gente, são os resultados muito básicos, só foi alguma coisa exploratória. Inclusive, a gente está com uma tese, a professora Cláudia está com uma estudante, a gente está levando isso aqui como tese, né, para a gente desenhar algumas coisas de padronização. Isso daqui o que eu fiz? Peguei 3 tipos de recipiente, e aí testei qual recipiente que me daria, no período de inoculação, um volume de raiz. Tá? E aí a gente vê claramente que aqui no tubete, mas ainda depois que eu fiz isso, fui olhar os dados, ainda me restaram muitas dúvidas, né? Porque eu só fiz isso no início, mas aí depois eu tenho que fazer na época de avaliação lá também. Então, tem muitas coisas que a gente precisa entender. Mas, de princípio, o que eu quero mostrar para vocês? Existe uma diferença em qual recipiente eu vou escolher, isso vai influenciar meu teste. Tá? O nível de inóculo, é o que eu disse para vocês. Vocês querem um fator de reprodução baixo? A gente faz fator de reprodução baixo. Aqui, ó. Ó, para vocês verem. Esse aqui é um material que é tido como resistente, esse aqui como suscetível. Então, quanto mais você eleva o nível de inóculo, a gente vai reduzir o número do fator, a gente reduz o fator de reprodução. A época de avaliação aqui, a gente vê também que existe uma influência aqui da época de avaliação. Gente, e esses aqui são ensaios bem preliminares, né? Eu sei que a sociedade está trabalhando com isso um pouco melhor. A gente vai trabalhar com a Wayne um pouco mais voltado para isso, para a gente tentar entender. Fizemos para o milho também, porque todo ano eu apanhava lá nos milhos. E aí tem a influência do tipo do recipiente, né? A gente olha aqui para vocês verem a diferença. No suscetível até que não deu tanto, né? Quando a gente compara o isopor com o tubete. Mas no mais tolerante, né, digamos assim, olha a diferença. A questão também para o milho, na questão do fator de reprodução, né? Quanto mais o nível de inóculo a gente sobe, mais a gente vai ver que o fator fica baixo. Aí a gente estava com outro trabalho lá de uma estudante, e aquilo que eu comentei, se vai testar soja 7, 10 dias após a inoculação. Testar milho, mesma coisa. Qualquer cultura sempre é a mesma data. E eu falo que eu já errei isso daqui, tá? Eu errei isso aqui na minha tese. E aí, quando a gente olha, a gente precisa plantar escalonado, porque olha a qualidade da raiz. Né? Olha o algodão. Vai dar fator de reprodução baixo. Não vai ter espaço ali para o nematóide penetrar. Né? Com 7, com 15. E aí, o fator de reprodução. Eu vejo que a informação do fator de reprodução ela é bastante importante.
para nós que somos da pesquisa, mas eu vejo que, às vezes, isso cai na mão do comercial e eles trabalham isso de uma forma muito errada. Eu acho que porque às vezes o material é tão sensível que não vai ter nem raiz ali. Então, o fator vai dar baixo. Eu vejo que, além do fator de reprodução, eu vejo que uma informação importante para se ter é junto o nematóide por grama de raiz, que eu acho que daí isso consegue equiparar. Tá? E por quê? O pessoal fala, né, o fator de reprodução não é inerente a cultivar, assim, é mais com relação à questão mais dos ensaios, né? E o que eu penso muito é sobre, assim, quando a gente faz um fator de reprodução, se os ensaios eles estão bem feitos, né? O que a gente precisa? Eu preciso repetir os ensaios, vamos dizer, em cultivares de soja. Eu repito esse ensaio hoje, uma semana eu repito de novo, na outra semana, eles podem não ser iguais, nunca vão ser iguais, jamais. Mas meu top 10 tem que ser os top 10. Às vezes ele vai estar no 8º, às vezes ele vai estar no 7º, às vezes ele vai estar no 5º, mas ele não pode ir lá para o 100º. Os ensaios têm que ser lineares, os resultados têm que ser lineares. Né? Aqui, por exemplo, esses aqui são de um ensaio, né, para o outro. Olha como o dado está linear. Tem um furo aqui, que eu não sei qual que eu vi aqui, que está meio ruim. Mas, assim, de maneira geral, o resultado ele tem que estar linear. Não pode sair de um fator de reprodução de 1 para ir para 100, para 80. Não pode isso acontecer. Isso é experimental, é má condução. O nematologista tem que estar na casa de vegetação, tem que estar olhando os ensaios, tem que estar olhando como que está a testemunha, tem que vivenciar aquilo. Não é só montar o ensaio e depois ir lá no dia de avaliar. Então, assim, as consequências de tudo isso são decisões equivocadas, né, para uma seleção de cultivar. Se a empresa... Já acabou meu tempo. Se as empresas elas não têm um nematologista e vão mandar isso para um laboratório, às vezes vão fazer a decisão errada devido a uma qualidade do laboratório, né? Dos ensaios de laboratório. Então, isso acaba causando muita insegurança, né? Divergência entre as empresas, insegurança ali para os processos de registro, insegurança para os próprios obtentores, né? Porque é complicado para a gente administrar isso dentro da empresa. O produtor sempre tem a questão da indenização, né? Então, a gente precisa melhorar isso para que a gente tenha informações mais consistentes, né? Para mim, eu acho que tudo está muito voltado na capacitação das pessoas, investimento em estrutura. Aqueles que se propõem a trabalhar com nematologia, ele tem que se propor também ter uma estrutura básica, tem que ter algumas agências de fomento que possa, de alguma forma, patrocinar sei lá, alguma coisa, alguns projetos, para que possa ajudar, né, nessas estruturas, né? E o nematologista que está ali à frente, ele não pode só ter uma tese ou coisa, acho que tem que ter uma formação complementar. Então, eu vejo assim, que a gente precisa promover. Nenhum nematologista vai saber tudo. Eu não sei coletar, sei lá, estava participando de uma reunião de nematologia ontem, de alho. Eu não sei coletar isso. Se eu for trabalhar com alho, eu preciso de um treinamento. Então, a gente precisa fazer um intercâmbio entre nós, nematologistas, aquele que tem a tua expertise, talvez promover treinamento, né? A sociedade, talvez, poderia estar ajudando com isso. Credenciar os laboratórios, né? Que a sociedade já está colocando isso para o Congresso. Ter ensaios interlaboratoriais, dessa forma que eu fiz. Toda vez que eu mando alguma coisa para algum laboratório, eu mando para a universidade também, às vezes vem uns professores fazer parceria comigo. Eu sempre coloco, nunca mando o material aberto. Para aqueles que eu confio, eu mando aberto. Mas para aqueles que eu não confio, eu mando tudo codificado e sempre duplico as amostras. E coloco sorteado, não coloco linha reta não, tá? E aí, porque daí eu pego os coisas. Materiais de referência, a gente tem que ter material de referência. Quais são as testemunhas resistentes, quais as testemunhas suscetíveis. Procura quais são os materiais de milho hoje que a gente pode usar como resistente e qual é que é suscetível. A gente não tem.
E a gente tem que revisar esses protocolos com uma certa frequência, né? Não tem como manter isso 20 anos. As coisas mudam, tudo muda. Então, a gente precisa mudar, né? Eu vejo que muitos desses critérios, eles precisam parar de ser uma decisão individual do laboratório, do pesquisador. Recentemente, eu recebi um artigo para eu revisar, e era um artigo que foi feito dentro de universidades. E o ensaio, eu imagino que não poderia ser daquele jeito. 2 ensaios conduzidos, os mesmos genótipos, conduzidos em anos diferentes, mas em condições ambientais totalmente diferentes. Não pode ser isso. O nível de inóculo diferente. Por que usou nível de inóculo diferente? Então, a resistência e a suscetibilidade da genética é uma característica da cultivar, mas o resultado, né, depende da qualidade do método utilizado para utilizar. Enquanto não padronizarmos protocolos e não garantirmos a qualidade dos laboratórios, continuaremos discutindo diferenças que, às vezes, não pertencem às cultivares, mas sim às metodologias empregadas, a falta de capacidade das pessoas que realiza ou estrutura inadequada. Porque a nematologia, a gente tem que tomar cuidado, porque qualquer boteco, eu já falei sempre isso, está virando um laboratório de nematologia. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem que ter estrutura, gente. Se não tiver, e se eu fosse alguém de alguma empresa, tem que ir lá visitar, para todo mundo que vai na empresa vai pedir algumas coisas, vai lá visitar a estrutura, ver se tem estrutura para oferecer o serviço que está falando que tem que oferecer, ou depois vai correr. Tem gente que não multiplica os inóculos, que eles ficam pedindo inóculo para você para montar ensaio. Tudo bem, eu forneço inóculo para qualquer pessoa, mas é para multiplicar e manter a tua coleção, não para montar ensaio. Para montar ensaio, a pessoa tem que ter lá a tua coleção. E eu acho justo que quem cobra. Tem que cobrar mesmo, porque não é barato para você manter isso lá dentro. É caro para você multiplicar as diferenciais de cisto. A Tânia sabe, é caríssimo. O controle que tem que ter lá. Aí as pessoas, não, vou montar um laboratório, porque é um filão do negócio. Aí vai lá, e aí não tem nem inóculo. Como que a pessoa vende um ensaio e não tem inóculo? Então, é isso, gente, que eu tinha. Eu agradeço. Agradecemos, então, a doutora Neucimara pela sua participação nessa manhã e abrimos o espaço para discussões e perguntas do plenário. Os participantes que assistem à transmissão online, o chat está liberado para perguntas e manifestações também. O pessoal já está até de saco cheio de ver toda vez eu com o dedinho para cima aqui. Neucimara, muito boa a sua apresentação, né? Nós já fizemos vários trabalhos dessas abordagens metodológicas juntos. E você lembra daquele trabalho antigo que a gente fez com pratilencos braquiuros e recipientes? E qual o melhor recipiente? Ai, faz tempo que eu não lembro do trabalho, acho que faz uns 5 anos. É o mesmo. É o mesmo. Agora, a pergunta que eu te faço na sequência é: quantos laboratórios você conhece no Brasil que conseguem montar um ensaio em tubete e entregar ele com qualidade ao final? Dá para contar nos dedos, correto? Dá para contar, são muito poucos. Porque o tubete é o melhor recipiente para fazer reação com uma única planta. É sim. Só que ele é aquele que exige que a equipe seja o mais perto da perfeição possível. Porque nele é também o recipiente que o cara erra com mais facilidade. Então, se o laboratório faz com tubete, tem lá o seu padrão e entrega, é porque eles são bons. O normal é ficar tudo uma porcaria. Acho que as indicações que você trouxe, que me parece por meio da Crop Life, que está sendo discutido, elas são importantes. Acho que para as outras culturas e nematóides é necessário ir atrás também. Ontem, você não estava aqui, eu trouxe uma problemática que é a seguinte. Se nematóide é importante para a agricultura no Brasil, então os fundos de pesquisa que já existem
tem que direcionar recurso para o pesquisador, para a universidade, para a instituição de pesquisa, fazer pesquisa em nematóide e trazer informação. Porque não dá para você, lá na sua empresa, nós aqui, os colegas que participam de grupos que a gente tem feito os ensaios em rede de colaboração, ficar tirando dinheiro da própria empresa, do próprio bolso, para gerar dado. É possível? É, mas é no sacrifício. Uma coisa que você chamou a atenção diz respeito ao fato de que as pessoas estão usando o fator de reprodução do jeito que eles querem. Eu sempre falo, ó, se a gente vai caracterizar por fator de reprodução, a gente vai seguir Ostenbrink. E ontem eu trouxe uma pergunta que eu quero passar para você e finalizar aqui, que é: nós temos, para que as empresas vendam agrotóxico no Brasil, elas precisam passar por testes em laboratórios credenciados para dizer que aquele produto tem eficiência e praticabilidade agronômica. O que você acha da questão de exigir de uma empresa que, para ela lançar um material que ela diga que é resistente, por exemplo, ela tenha que ter outros laudos que não só o da sua própria equipe? E principalmente para aquelas empresas que não contam com um nematologista dentro da sua equipe. Eu concordo desde que tenha qualidade nos laboratórios, né? Porque se for para mandar um negócio desse daqui, eu confio muito mais nos meus dados. Então, assim, porque todo material que sai do mercado, eu faço as avaliações. Tudo que tem hoje no mercado, eu tenho reação disso tudo. E, assim, eu vejo que tem muitas informações desencontradas. Então, assim, a gente tem que pensar como a gente... Porque, às vezes, a gente pode engessar o processo. Vejo que é importante, sim, ter um padrão, mas, assim, tem que ser um laboratório que realmente a gente possa confiar. Porque eu vejo que são poucos. Eu acho que nem meia mão dá para confiar. Então, teria que ter bastante capacitação, né? Pois não? Temos uma pergunta aqui da transmissão online. Simone Ribeiro, bom dia. Parabéns pela excelente palestra. Gostaria de saber sobre as reações dessas cultivares selecionadas em campo, uma vez que esse material é selecionado com condições controladas. Na verdade, assim, o que acontece, pelo menos o meu processo, eu não faço a reação no campo. Eu faço essa reação primeiro na casa de vegetação, e aí depois eu só confirmo isso no campo, em algumas regiões, se ela realmente está respondendo da forma que eu vi dentro da casa de vegetação. Mas ela já passou pelo mercado. Primeiro, é um projeto que ele tem objetivo de nematologia, porque não dá para trabalhar sem um objetivo, senão é procurar uma agulha no palheiro. Tenho o projeto, faço primeiro filtro com marcadores, e aí depois eu venho para a seleção de fenotipagem. A seleção de fenotipagem marcou bem para mim, eu já e aqueles materiais são materiais que eu já vejo que ele tem... Pode ser que ele seja lançado porque ele tem características produtivas, eles vão para o campo para confirmar aquilo que eu já estou vendo em vegetação. A reação é baseada em contenção. Nilcimara, um dos grandes problemas que a gente tem hoje na identificação de raça são as cultivares diferenciadoras, né, que não são cultivares brasileiras. Não tem nenhuma perspectiva, algum estudo de tropicalização desses materiais, algumas cultivares brasileiras, algumas linhagens que a gente poderia trabalhar? É muito complicado. Tem as variedades que são resistentes, que às vezes a gente coloca, né, mas assim, é impossível. É impossível. E é muito complexo, realmente. Assim, se a pessoa se propõe para fazer um teste de raça, ele tem que se propor também, se programar para fazer uma boa multiplicação. E ela exige muito trabalho mesmo, porque... todo ano eu faço as multiplicações das minhas. E, em algumas situações, tem que dar pico de luz, né? Você não pode plantar ela da forma que só chegou lá, você tem que escarificar essa semente, porque ela tem um pouco de dormência. Então, assim, tem muita coisa, gente, que não está escrito no livro, né? As coisas vão acontecendo, você vai ganhando, né, de experiência, e se você vai... Eu acho que até falta, realmente, às vezes, um manual de algumas coisas, porque... Igual, tem o protocolo de cisto, de doenças ali, né? Lá tem idade de muda, tem tudo. Mas se a pessoa nunca trabalhou com nematologia para resistência, ela vai ter dificuldade.
Ela precisa de um acompanhamento inicial. E tem pessoas, gente, que não tem vergonha de bater na porta da gente e pedir. E aqueles que fala assim, estou precisando de ajuda. E sempre que batem na minha porta para pedir ajuda, eu ajudo, porque eu já precisei de ajuda. Então, eu vejo assim... Só que tem pessoas que eles são mais orgulhosos, eles acham aí, vão fazendo os ensaios conforme eles acham que deve fazer. Né? E aí, depois, bagunça todo o mercado, gente, porque isso é muito sério. Dentro da empresa, ali para nós, sempre a gente tem que estar se organizando, falando, provando que o que está lá é lá, porque comercial, o que ele quer ver? Ele quer ver um fator de reprodução mais baixo. Delcimara, eu tenho uma dúvida, uma pergunta. Quando a empresa ela vai lançar um material, tem ali os critérios, né? Tem que ter uma avaliação, tem que informar resistência para incógnita, para ração I3. E esse laudo, tem que ser de algum laboratório específico, credenciado por Ministério, ou tem que ter algum controle de qualidade, ou da própria empresa mesmo, por exemplo, de vocês mesmo? Nós mesmos, tipo, cada melhorista assina, eu assino, a gente assina. Sim, a gente sabe que tem empresas, por exemplo, bem qualificadas, que tem um nematologista à frente, que trabalha junto com o melhorista, mas a gente sabe também que tem empresas que não tem nematologista, que pega laudo de outros laboratórios, por exemplo. Hoje, eu não sei se tem... Não, eu acredito que não tenha nenhum laboratório de nematologia que seja credenciado pelo Ministério da Agricultura. Por exemplo, sementes. Para o produtor comercializar sementes, ele tem que estar credenciado, né, no Ministério da Agricultura. Não seria, talvez, uma opção, uma saída, ter laboratórios credenciados pelo Ministério? Para esse tipo de trabalho, para não ficar somente da empresa, a empresa tem o dela, claro. Mas eu não sei por que, tipo assim, da empresa, tipo, se tem um nematologista à frente, é uma pessoa responsável na frente que vai assinar um laudo, que vai responder por isso, não vejo problema. Eu vejo problema, porque daí vai ser mais um custo para a empresa. E tudo que a gente responde lá e coloca que não nós respondemos por isso, juridicamente. Então, assim, agora as empresas que não têm um nematologista na empresa, eu acho que sim, teria que ter laboratórios para credenciado para oferecer esse laudo. Sim, isso que eu estava aqui. Porque, por exemplo, o Santino comentou ali de ter 1 ou 2 resultados, 2 ou 3 resultados, né? Claro que a gente sabe que tem empresas, por exemplo, que são bem idôneas, que têm responsabilidade, não estou falando que não seja responsável, mas que tenha qualidade nos trabalhos. Agora, a gente sabe que tem muitos materiais aí que falam que é uma coisa, a gente sabe mas que é outra, o que acontece? Né? Manda só o último, às vezes nem sabe se tinha, às vezes nem era um projeto que ele foi ali desde o começo rastreado para nematóide, aí manda para um laboratório que eu já recebo, fica muito mais barato o custo, porque para você mandar uma pessoa, um doutor de nematologia, com experiência, não é barato para você mandar dentro de uma empresa. E aí, custo com equipe, custo com tudo, né? E aí, eles mandam, lá no final, pré-lançamento, o laboratório monta 5 repetições, às vezes aquele ensaio, a germinação está ruim, fica lá 3 repetições, porque eu já vi ensaio com 3 repetições, e o laboratório não quer repetir, porque é custo para ele também, o laboratório prestador de serviço. Aí ele entrega esse dado. Aí você vai olhar lá as testemunhas baixas, os valores baixos, né? Às vezes você vê ensaio de cisto com uma média da LI lá, que é a variedade suscetível, você pega lá uma média de 80, 89. Esse ensaio devia ter jogado fora. Não devia ter levado isso como reação. Né? Às vezes você vê uma cultivar que você sabe que é extremamente suscetível à galha, com um fator baixo. Delcimara, assim, o que a gente tem percebido nos últimos tempos? Parece que tem uma ânsia de alguns para um lançamento rápido da cultivar. E aí, às vezes, eu tenho impressão que essa cultivar não foi bem caracterizada, ou ainda está segregando. Isso está bem comum. E aí, quando ela vai para o campo, e o produtor coloca na área problema, e ele vai colocar na pior área dele, porque ele está com a ânsia também de resolver o problema dele, o resultado é outro.
E aí tem assim, tem que ver, né? Tipo, se está fazendo só a seleção, porque algumas empresas também não fazem muita só a seleção por marcador. E o marcador, ele não é totalmente... Às vezes tem marcador que tem correlação de 98%, tem marcador que tem correlação de 90%, tem marcador que tem correlação de 80%. Às vezes, se a empresa também só confia no marcador, pode ser uma... E aí tem a outra questão também, que é a questão da amostragem, do teste que foi feito, às vezes, na área, que a gente vê que também, às vezes, o produtor fala que tem uma raça 2 lá, mas às vezes não é uma raça 2, né? Hoje eu vejo muito problemas também, assim, que tem vendido muito a questão do o que é um levantamento, o que é um dado o que é um mapeamento de nematóide e o que é um dado de amostra de laboratório. Então, acho que também a gente precisa fazer essas diferenças, porque quando você só você vê o problema de uma amostra de laboratório, às vezes você está subestimando algumas coisas. Então, faz com que o mercado também dê toda uma bagunçada. Mas será que realmente, se a gente for fazer um mapeamento de verdade, é isso mesmo que a gente está vendo? Então, a gente também tem... Ontem nós discutimos bastante sobre laboratório, análises, como fazer, e hoje voltamos no mesmo ponto. Então... Acho que um grande trabalho que deve ser feito por vocês, nematologistas, seria, em conjunto com as outras entidades, a SBN foi bastante participativa nisso aí também, padronização dos tipos de ensaio, a forma que será feita, e isso aí eu acho que, pelo que eu estou conseguindo perceber, a gente está engatinhando nisso e queremos dar próximos passos, igual qual que é o fator de reprodução, que é tão importante, as empresas para fazer lançamento, eu acho que seria extremamente importante. Mas se a gente não tem nenhum padrão como ser feito, a forma de ser feito, cada laboratório seguir, então a gente está tendo que acreditar em um profissional propriamente. Então essa parte de certificação de laboratório e padronização, acho que tem que entrar em consenso entre os hematologistas a melhor forma e como deve ser feito para a gente trazer mais credibilidade com esses resultados, né? Eu acho assim, vamos pensar na soja, né, questão do fator de reprodução. Para começar, a seleção da soja não é feita por fator de reprodução. O Ministério não nos pede isso, e se nós fôssemos fazer seleção por fator de reprodução, não existiria nenhuma variedade resistente. Hoje, uma fonte de resistência para a galha, por exemplo, ela vai ter um fator de reprodução, é a fonte, é a mãe, em torno de 15. Então, não existe. Só que existe variabilidade, é uma hematolerância, né? A gente faz a avaliação por número de galhas, né? Massa de ovos, dessa forma que é feita a avaliação. Tem muita diferença entre um material e outro, a gente consegue, isso é muito claro de se ver. Então, para a soja, a gente não tem como colocar o fator de reprodução, né? Outro ponto... para o cisto, a gente tem isso, né? Isso já está muito desenhado, acima até 10% do fator de multiplicação e a gente tem um padrão para isso, resistente, até de 30% a 10% é moderada, acima de 30% é suscetível. Eu vejo que para rotilencos o fator de reprodução funciona muito bem, né? Tem hoje materiais que ele tem o fator de reprodução abaixo de 1. Para pratilencos, infelizmente, não tem nada mesmo, não tem fonte de resistência. Tem uma luz no fundo do túnel aí para o BT lá da BASF, né? Para o trait da BASF, assim, vejo com muito bons olhos. Eu acho que vai ser uma luz no fundo do túnel, eu acho que vai trazer muita diferença. Agora, quando a gente vai para milho, gente, e aí o pessoal trabalha com essa questão dos fatores de produção, porque no milho, o impacto, a gente não consegue visualizar o impacto, né? Mas, assim, hoje, se a gente for ver, não tem nenhum híbrido que tenha fator de reprodução menor que 1 também, né? E aí o que a gente precisa ver é o que ele vai deixar para a soja, né? Mas isso é mais no caso de um pratilencos, num caso de galha. Mas para um cisto, ele ajuda muito a reduzir um cisto, né? Então, uma safra de milho, ele reduz ali em torno até de uns 70% da população de cisto. Mara, hoje a gente está vivendo uma situação aqui no Mato Grosso, que inclusive também para a SBN, Andressa e Santino, que é o seguinte, bom, devido a várias empresas, né, de milho, né, milho mais, né, do que soja também tem bastante, tem empresas que não têm nematologista, tem empresas que fazem de qualquer jeito.
E hoje a gente tem empresas colocando no folder que o material de soja é resistente a pratilencos, tá? O Rzinho lá nos dias de campo, tem a plaquinha, né? A gente tem empresa de milho falando que o milho é redutor de pratilencos, tem um fator de reprodução menor do que 1. Isso é exposto em outdoor na BR, isso é exposto em folder, isso é exposto em dia de campo. Essa é a propaganda da empresa para vender. Bom, a gente não tem metodologia definida, a gente está organizando, está fazendo, ok. Enquanto isso, quem que está perdendo? É o produtor, Porque é a maior mentira, isso é um argumento de venda, somente isso, né? E aí, o que acontece? Eu vejo, assim, principalmente milho, que eu acho que a maior bagunça do mercado hoje é milho, não acontece nada com essa empresa. Ela o produtor fala, não vai... exata, não tem como provar, no milho a gente não enxerga, pode falar qualquer coisa, né? E o produtor está comprando material achando que vai salvar a pátria, vai resolver todos os problemas, vai acabar com pratilencos no Brasil, né? E a pessoa prejudiciada é o produtor lá no final, e quem que vai perder a credibilidade? É nós, porque o cara que está falando lá que o milho é redutor e não sei o que para vender, é 1, é 2, é 3 empresas, mas o produtor ele vai deixar de acreditar em todos nós que vamos perder a credibilidade, né? Então eu vejo assim como talvez uma lição de casa de poder pensar, porque para milho hoje não precisa nada para registrar, né? Não é obrigatório para nematóide, eu esqueci nada. de comentar. No caso da soja, a gente tem todo esse protocolo, né? No caso do milho, trigo, não fui atrás do algodão, porque eu nunca trabalhei com algodão. Não sei o que precisa. Para algodão também não precisamos de nada. Então, não tem um padrão da forma que a gente tem para a soja. Pois é. E aí não tem padrão, a empresa fala o que ela quer, o produtor acredita e não acontece nada. Mas eu acho que nós, como nematologistas, a gente já também pode começar uma ação no sentido assim, o milho é redutor, mas a gente vai ver o efeito na soja lá? Né? Então, eu acho que talvez tentar alguma coisa nesse sentido, assim, porque no milho ele realmente não vai ver. Ele vai ver o efeito lá na soja. Se ele também colocou uma soja que, teoricamente, teria um fator, principalmente para a galha, né? Eu vejo assim, que tem muita variabilidade entre os híbridos, né? Então, você vê um híbrido lá que tenha... E que eu acredito que seja importante a gente... voltar alguma coisa de classificação, digamos assim, o redutor seria abaixo de 0, mas talvez a gente ter algumas faixas, porque tem milho que tem um fator, sei lá, de 3, mas tem o outro que tem 50. Eu não posso colocar esses dois no mesmo balaio. Então, teria que pensar alguma coisa para a gente classificar isso um pouco diferente, né? Mas não podemos também dizer que ele vai reduzir o problema e depois lá na soja não vai aparecer. Mas, assim, para a soja a gente tem isso muito mais. Se a gente informar que uma variedade de soja é resistente e ela não for resistente, a gente recebe... Já sofri na pele. Mara, então, eu penso que isso tem que ser o mais urgente possível para as demais cultivares. Por exemplo, aqui no Mato Grosso, até pouco tempo, você tinha 10 cultivares de algodão. Hoje, eu acho que não cabe nem na palma da mão a quantidade de cultivares de algodão que a gente tem. E eu vi muito bem isso. O produtor colocou milho numa safra, veio com a soja, aumentou muito mais, porque o milho já aumentou. Ele tinha um fator baixo, em torno de 2. A população que ele tinha na área dele era imensa. Quando ele veio com a soja, aumentou muito mais. Aí ele colocou um algodão com fator de reprodução, teoricamente, abaixo de 1. O algodão nem produziu nada. E aí? Quando ele chamou a gente para olhar, ele, não, mas a Tânia testou 2 vezes e o FR estava muito acima de 1. E a empresa veio em cima da gente. Por que a gente falou para o produtor que o fator era muito acima de 1? E quem está errado nessa folia? Porque não tem uma normativa. Não tem uma normativa. E nenhuma cultura tem normativa. Então, precisa... Na verdade, agora a CropLife... Até me esqueci de comentar tanta coisa, né? A CropLife, a gente começou pela soja. Mas a CropLife está engajada de tentar um protocolo, de tentar padronizar essas culturas. Porque, assim... as empresas sérias, elas acabam sofrendo muito com isso também. Então, tá todo mundo lá nessa reunião da CropLife, tem algumas conversas com o pessoal do Ministério,
né? E o Ministério se mostrou muito aberto. O que eles nos disse que não tem muito recurso para fazer. Então, muita coisa a gente vai ter que fazer como empresa, junto talvez com tipo a sociedade, algumas coisas para a gente validar. Mas assim existe uma grande preocupação nisso, principalmente para o milho, tem trazido muito essa preocupação dentro dessas reuniões da CropLife. Mas assim, se não tiver uma normativa, não tem como a gente cobrar de ninguém. Neucimara, parabéns pela apresentação, eu acho que muito esclarecedora, né, para nós. E eu vou só colocar uma colocação que o negócio está tomando uma proporção tão grande aqui, principalmente na nossa região, que está indo até para casos judiciais. Né, o produtor, ele compra ali, né, naquela promessa, né, da empresa, principalmente para soja, coloca o material não suporta aquela população. É 1 ano só, né? O pessoal que não tem esse cuidado, eles fazem barulho 1 ano. Instagram, TikTok, tudo. Depois, no próximo ano, já não aparece. Exato, aí vai para a justiça, o negócio vira uma bola de neve, aí é oficial procurando a gente para tentar resolver um problema de 2 anos atrás, e aí a gente fica naquele negócio, né? Não sabe nem para que rumo vai. Não, tá complexo mesmo. Acho que popularizou demais, né? Então, hoje tá bem complexo. Tem muita gente fazendo o teste errado, aí às vezes as pessoas se aproveitam dessa situação, porque tem gente que sabe. Eu já tive no passado, quando eu estava na Prosmate, de fraudarem laudo que eu fiz. É difícil. Né? Então, tem... Só para colaborar, então, enquanto SBN, onde a gente discutiu a respeito desse grupo, a Neucimara faz parte desse grupo, que estamos trabalhando com metodologias, como fazer os testes para soja, milho, algodão, café e outras culturas. Então, a gente vai ter esse manual. E eu já conversei com a Neucimara algum tempo atrás, não tivemos tempo ainda de sentar e formar o grupo, mas a gente está tendo grupos paralelos também de trabalho. Ontem eu conversei com o pessoal da Matsuda para a gente começar um grupo de sementes e mudas, para começar a ver como é que a gente vai analisar esses materiais e tudo mais, e também a parte de genética. Então, a Neucimara, no passado, já conversamos e ela se dispôs a colaborar, claro que tem que estar junto nesse grupo, né? Mas eu já conversei com várias empresas também, BASF, Corteva, TMG, para a gente formar um grupo de pessoas que trabalham no melhoramento e que estão fazendo os testes e que estão tendo essas dificuldades, para que a gente traga melhorias e, quem sabe, a gente também crie documentos e padrões e tudo mais. Então, enquanto SBN, a gente está tentando fazer alguma coisa, porque realmente está muito complicado. A maioria das cultivares que estão chegando no mercado, que o povo fala que tem resistência, não tem. A gente faz os testes, dá 80, dá 100 de fator de reprodução e está sendo vendido como resistente. O material é tão sensível, na verdade, né? Exato. Então, a gente está tentando fazer a nossa parte, mas são estudos longos, a gente tem que ter a confiança naquilo que a gente vai realmente colocar de padrão, porque a gente vai mexer com muitas empresas, a gente vai mexer com esse mercado todo. Mas a gente tem que começar, e a gente já tem vários ensaios feitos, já tem artigos científicos saindo com esses resultados, para padronizar como é que faz teste de, por exemplo, pratilencos na soja, já está publicado. Quanto de inóculo, idade de planta. Então, a gente está fazendo isso. E agora, oficialmente, Neucimara, vamos criar o grupo agora da parte dos melhoristas para tentar, junto com a CropLife, talvez, né, e tentar melhorar esses padrões e como fazer isso. Quem sabe criando um protocolo que todas as empresas sigam. Eu acho que no começo, gente, cria um desconforto para todos. Sim. Que é natural, né? Então vai mexer com várias pessoas, né? Vai criar um desconforto. Mas assim, que com o passar do tempo, o resultado vai ser muito positivo. E eu acho que uma coisa que você colocou ali também, esse treinamento das equipes, né? Porque não adianta nada a gente ter o padrão, você vai inocular a planta com tantos dias, com tantos nematóides, e a pessoa não sabe fazer a regra do ensaio, vai dar aquele resultado que a gente já sabe, né? E às vezes, assim, são coisas assim que às vezes, pra gente que está ali no dia a dia, elas são óbvias. Mas que a pessoa que nunca trabalhou com aquilo, é difícil, né? Só de olhar o protocolo ali, ele não consegue. E vai da consciência da pessoa também. Nunca trabalhou
trabalhei né? com nematóide. Eu vou montar o ensaio, eu já vou vender o ensaio, sair fazendo, porque aí eu compro o inóculo de eu vou jogar o nematóide lá na terra e vai dar tudo certo. Tem um pouco de consciência também, né? Sim. Procurar ajuda, infelizmente não tem. Doutora Neucimara, ótima palestra. Eu perguntaria à senhora, seria suficiente apenas um manual de procedimentos que, de repente, venha a ser estabelecido pela SBN, que eu entendo que é o fórum pertinente para delimitar isso? Ou há necessidade de que esses procedimentos sejam padronizados normativamente? Eu acredito que sim. E além disso, eu acho que tem que há necessidade de normatização. Perfeito. E eu acredito que também precisa investir realmente nesses treinamentos. Eu acho que o principal, para mim está tudo é a formação hoje do técnico, a formação do próprio nematologista, né? A gente sabe que a gente tem, por exemplo, na minha fitopatologia, quando eu fiz agronomia, teve uma aula de nematologia. E na biologia, quando eu fiz biologia, eu acho que eu tive uma aula também, e ele falou de nematologia no geral. Aí lá na pós, né? E aí como eu já fazia estágio, então acho que me parece que nematologia ela sempre é optativa, né, nas faculdades. Então é outra situação. Eu me lembro que o Ricardo fez um levantamento. O Ricardo e o professor Luiz Carlos tentaram mexer com esse processo de tentar trazer a nematologia como obrigatório, que pelo menos como optativa. Mas é difícil porque a gente não consegue mexer com regras do MEC, aí vai além do que a gente consegue trabalhar. Ontem eu tive uma reunião com o Jansen e com o Jerônimo, lá do Sul, né? Eles trouxeram muito disso, né? Que eles também estão querendo se organizar. Aqui no Sul, como eu disse, o Sul é mais precário do que aqui. Sim. E eu acho que essa parte da educação, e talvez assim, como eu disse, é impossível a gente saber tudo, né? Imagine, sei lá, nematóide lá do cacau. Eu não sei, nem imagino como que faça, né? Sim. Então, acho que eu vou trabalhar com isso. Acho que talvez, assim, se tivesse uns cursos, assim, um pouco direcionado para, né? Eu acho necessário, até porque hoje o aluno que chega para a gente, com a regra nova da CAPES, que o aluno pode trabalhar e fazer pós-graduação, ele nem vai para o laboratório, ele está trabalhando, a gente monta o ensaio, ele vai lá no dia que vai avaliar, então ele não acompanhou aquele processo da rega, do dia a dia de casa de vegetação, que para a gente é determinante. Antigamente a gente quase dormia no laboratório. Hoje em dia o aluno fala para a gente, mas eu preciso trabalhar. A gente entende que o valor da bolsa é pequeno, que ele precisa ter esse complemento de renda, mas ele fala para a gente, não, o dia que for para avaliar o meu ensaio, você me avisa que eu venho. Eu nem estou orientando quase mais, porque se é para orientar desse jeito e sair dizendo que eu treinei a pessoa, o pior é isso, eu não treinei a pessoa. Não, chega hoje para mim lá no laboratório muitas pessoas assim boas, mas também chega muita gente despreparada que já fizeram tese, assim, já querendo algo mais, porque tem uma tese, mas ter a tese não significa nada. Eu ainda tenho um complemento. Quem, na opinião da senhora, se encarregaria das capacitações? Acho que é SBN, né? SBN. Também acho. Outra pergunta. Pergunta não, eu diria uma colocação mesmo. Eu entendo que nós poderíamos prever, presidente, doutora Andressa, a possibilidade de que o MEC rompa esse regramento atual e passe a inserir a nematologia como mais uma disciplina obrigatória. Já que se reveste de tamanha importância, vamos propor isso. Isso não sei quanto... Eu estou propondo que, de repente, nós incluamos essa ação no nosso Plano Nacional de Controle de Nematóides. Talvez levando o impacto, né, faça um estudo para que possa aprovar. Não sei o quanto que isso... Eu acho que a SBN pode... Isso já foi feito um levantamento lá em 2019. A gente pode recuperar esse estudo e refazê-lo novamente, até para descrever se houve algum avanço ou retrocesso. À época, eu acho que isso até virou uma publicação, inclusive.
que O professor Luiz Carlos, acho que ele comentou no último congresso, foi o professor Luiz Carlos, né? e o Ricardo Moreira de Souza que fizeram esse levantamento, e eu acho que virou uma publicação que falava em quantas universidades havia oferecido a disciplina de nematologia e em quais era apenas na pós-graduação. Então, assim, na graduação, acho que era 2 ou 3 cursos apenas no Brasil inteiro. Então, a gente pode retomar isso, juntar todas essas informações que muito bem foram citadas desde ontem até você aqui agora, e levar ao Ministério da Educação como um apelo para que haja um processo de pedir para as universidades, né, criar dentro das universidades essa proposição. Eu queria falar 3 pontos, que o primeiro é o seguinte. Em relação à questão de ajuste de metodologia, até a Tânia estava me cobrando aqui, e eu dizia para ela, Tânia, eu não tenho pressionado o nosso grupo, né, que tem o nome NEMAS do Brasil, porque eu sei que é doação. Cada um doa o tempo, o recurso e o material para fazer os ensaios. A gente tem continuado a fazê-la pela Agronema, especialmente em culturas que não estão lá dentro daquele plano, mas que a ideia é que agora, na primavera, nós retomemos para finalizar, porque nós já fizemos toda a parte inicial de ajuste, e agora só falta a parte de validação, considerando cultivar resistente e suscetível quando houver. E a gente viu, a primeira coisa todos que estão naquele grupo já viram que, por exemplo, uma cultivar de milho suscetível, aos 30 dias deu fator de reprodução 0,29. E aos 100 dias, que foi o limite que a gente trabalhou, deu 630. Então, quando o cara fala assim, é resistente, eu pergunto para ele 2 coisas. A primeira, com quantos dias foi a avaliação? E a segunda, quem fez? De acordo com a resposta dessas 2 coisas, eu já falo, esquece. E a outra é a simples. Se alguém fala, Neucimara, esse material é resistente a cisto, né? Qual que é a fonte? Você sabe, você pode dizer. Aí o cara fala, esse material é resistente a Pratilencos braquiurus. Qual é a fonte? Não tem. Não existe. Então, essa é a primeira coisa que amanhã todos nós já podemos dizer. Não existe fonte de resistência para Pratilencos braquiurus. E acabou. A não ser que essa pessoa descobriu algo novo, que merece uma primeira página de PNAS ou de Nature, porque fora isso, se o cara não descobriu algo nesse sentido, é simplesmente porque ele é ruim. Ele está fazendo um ensaio ruim e está acreditando no ensaio ruim que ele fez. Está encharcando lá. Santino, eu tenho uma colocação, eu estava me esquecendo de uma outra informação. A gente passa dos 40, né? A gente fica bobinando. Não, esse grupo no qual eu estou participando, a gente lá da CropLife, então a gente está resolvendo essas questões mais da fitopatologia, ligada à nematologia, mas ali mesmo a gente já se conversou de formar um grupo de estudo, porque isso nos atinge lá dentro, né? Porque dentro das empresas existe também diferença, tem o pessoal da pesquisa, tem desenvolvimento, tem comercial, né? Então às vezes um comercial manda lá fora fazer esse dado e faz às vezes um barulho. Então a gente também tem conversado um pouco de formar esses grupos. E talvez, Santino, isso para a gente dentro das empresas, a gente tem um pouco mais assim, tem equipe, não, de repente juntar isso com vocês e talvez a gente formar esses grupos. Aí tem a Tati da Corteva, está lá dentro, tem o Daniel Lages da BASF. Então acho que era alguma coisa assim da gente, a sociedade, talvez esse grupo de pessoas, para a gente fazer esses ensaios replicados. Pessoal, encerramos esse momento de discussões, então. Uma salva de palmas para a nossa palestrante. Obrigada, gente.